O maior dos problemas relacionados às questões trabalhistas, na maioria das vezes, é por desconhecimento da legislação. Na sua visão, quais são os riscos eminentes que todo empreendedor deveria tomar cuidado? A gente sabe que o descumprimento dela pode ocasionar, né, diversas consequências, como multas, indenizações, processos, inclusive até na esfera criminal. Renai, quais seriam assim os riscos que todo empreendedor ele enfrenta e às vezes como se diz, desavisado seria a palavra correta, ou é, ele Perfeito. entra nesse mundo do empreendedor e ele está passando por vários riscos legais que ele nem tem noção que ele está enfrentando. Ele Sim. está debaixo do tapete, está dormindo, ele não sabe. Até que vem à tona, alguém acionou na justiça, ou, ou um trabalhista, ou um parceiro. Então, na sua visão, quais são os riscos eminentes que todo empreendedor deveria tomar cuidado quando ele inicia uma jornada empreendedora? Bom, vamos lá, Ari. Eu acredito que uma das primeiras coisas que o empreendedor aí, ele tem que estar atento é em relação à questão dos colaboradores, né? Eu acho que hoje, no mercado nacional, independente de ser um pequeno comércio ou ser um comércio informal ou ser uma grande empresa, eu acho que o risco trabalhista para o empreendedor é a questão que ele tem que estar bem atento, né? Tirando também essa questão do tributário, etc., mas especificamente aqui na nossa área, que é a questão de legislação, acho que a responsabilidade trabalhista é uma das coisas mais importantes. A necessidade do cumprimento das obrigações trabalhistas, que a gente sabe que o descumprimento dela pode ocasionar, né, diversas consequências, como multas, indenizações, processos, inclusive até na esfera criminal. Então, acho que essa é uma das áreas mais importantes que o empreendedor precisa se atentar no início da sua jornada, mesmo que trabalhando de forma informal. A gente sabe que tem muitos empreendedores que às vezes estão ali ainda se ajustando para tentar estruturar ali, estão informalmente trabalhando, mas tem colaboradores e é bom sempre estar atento aí à questão da legislação Porque trabalhista. hoje, por exemplo, quando alguém começa a empreender, ele está exposto a algumas áreas do direito, né? Por exemplo, você citou o tributário, Sim. porque para quem está fazendo mentoria conosco, vai até lembrar que a gente fala muito do ecossistema no mundo dos negócios. Então, quando se joga nesse mundo dos empreendedores, você tem o Estado lá dentro do ecossistema, que tem leis bem estabelecidas, leis tributárias. Você tem banco, você vai fazer relacionamento com o banco, você tem o trabalhista. Então, quando você começa a empreender, você monta um negócio, abre um CNPJ, inscrição estadual, etc., você, sabendo ou não, conhecendo ou não, e você vai falar um pouco que o direito admite quando você conhece ou não conhece, o direito está aí, você vai ser cobrado pelo que está escrito. Mas você está exposto ao mundo tributário, você está exposto a uma legislação trabalhista, a uma legislação tributária e uma legislação no direito administrativo, sei lá. Ele está exposto a algumas legislações que, conhecendo ou não, faz parte do mundo de quem está empreendendo, correto? Perfeito, Ari. Bom, tem essa questão que você falou que é a tributária, que é super importante, que eu já vi até em algumas lives você falando muito sobre isso. Essa questão do trabalhista, que é igual você falou, não adianta a pessoa dizer que desconhece da legislação. Desconhecendo ou não, infelizmente ela é obrigada a cumpri-la, não tem como deixar de cumprir por desconhecimento, infelizmente. Então, o que acontece? Essa legislação trabalhista é muito importante, a questão da responsabilidade civil também do empreendedor, da relação de consumo, né? Muitas vezes, no empreendedorismo, você está trabalhando ali com venda de produtos e serviços, você tem que estar atento à questão da relação de consumo, do Código de Defesa do Consumidor, do Código Civil, né, relacionado aí à responsabilidade civil, e também relacionado aos contratos, né, uma coisa muito importante é que o empreendedor, ele saiba pelo menos o mínimo aí de contratos, para poder
tanto negociar, quanto fazer, quanto assinar contratos e estar juridicamente resguardado. Mas, Acho que Renan, essas mas são assim, as ó, frentes mais importantes. na prática, quem começa a empreender, é o que eu vejo aqui no meu dia a dia, da minha consultoria. As pessoas não conhecem, cara, não conhecem, não têm acesso muito fácil a esse tipo de informação e se lançam, começam a empreender, né? E não, Sim, eles conhecem um pouco do trabalhista porque vieram do trabalhista, eles eram CLTs e sabem um pouco do mundo trabalhista, sim. da legislação trabalhista. As demais, as pessoas entram, empreendem e não conhecem e passam a ter um risco, é, é, como se diz, não é um risco calculado. Ele é um risco, se você não tomar conta, ele vira uma bola de neve no teu negócio. E o nosso papel não é assustar ninguém enquanto empreendedor, é tentar passar uma orientação Sim, de sim, como que ele deveria ter acesso, né? Quando você está empreendendo, qual o tipo de conteúdo você deveria ter, um mínimo de informação, deveria ter um pouco. Por exemplo, eu ensino na mentoria que todo empreendedor ele tem que gostar de notícias. Ele tem que ser alguém bem informado. E não olhar a notícia para quem está na esquerda ou na direita. Olhar a notícia com viés econômico, com viés de políticas econômicas, de políticas de governo, aquilo que vai agregar ou afetar o teu negócio. Né? Se o governo abre o mercado externo, pode afetar o mercado interno. Se o governo, como agora, está despejando dinheiro no mercado, o bom empreendedor que tem conhecimento, ele tem acesso a linhas com taxas baratas. Né? Então, eu tento orientar aqui na Centrix que o empreendedor ele precisa ter um mínimo de conhecimento jurídico. Uma base de leigo, aquele que ele pelo menos sabe assim, onde eu acesso, o que eu tenho que saber no mínimo ao negociar um contrato, a contratar alguém. Veja, eu tenho muitos empreendedores que ele tem relação de trabalho com outras MEIs. Não são CLTs que estão trabalhando para sim. ele. Ele contrata pessoas que têm também um CNPJ. Né? E aí nem todos sabem o quanto isso implica em risco ou não. Se é que implica, né? Estou jogando essa bola para você. Sim, Ari, vamos lá. Eu queria primeiro dizer o seguinte: o maior dos problemas relacionados às questões trabalhistas, na maioria das vezes, é por desconhecimento da legislação, ou até mesmo por medo de buscar um profissional que tenha o conhecimento sobre o assunto. Às vezes a pessoa fala, mas procurar um profissional, alguém que tenha o conhecimento sobre o assunto, às vezes é muito caro, muito custoso ou vai dar muito trabalho, mas eu te garanto que não é nada disso. Pelo contrário, vai te, inclusive, ser mais barato você ter uma orientação, que nem a da Centrix ou de um advogado especialista no assunto, do que você deixar e acabar indo aí pela sorte e acabar tendo um problema por conta de falta de orientação ou desconhecimento da legislação. O que acontece? Sempre, na questão trabalhista, é sempre o caso de analisar o caso concreto. A justiça trabalhista, ela, assim como a justiça em geral, ela sempre está tendo evoluções, tendo novas legislações. Por exemplo, a gente teve a última grande reforma trabalhista em 2017, quando teve aí o ajuste da consolidação das leis do trabalho. Teve várias alterações, que uma delas foi a questão aí antigamente você só podia fazer a rescisão pelo empregado ou pelo empregador, você não conseguia fazer um acordo. Então, surgiu essa possibilidade agora através dessa nova consolidação de leis do trabalho. Em relação à questão do PJ, que você me perguntou especificamente, a gente precisa analisar o caso concreto, é sempre análise do caso concreto. Por quê? O vínculo trabalhista ele é sempre configurado por algumas questões ali de período, acidez no trabalho, hierarquia, ou seja, são várias questões somadas para poder ser configurado aquele vínculo trabalhista. Mas uma É coisa que eu claro achei que a legal gente que você está sabe. colocando, Renai, por exemplo, você disse que a reforma trabalhista foi em 2017, quando do governo do Michel Temer, é isso? Perfeito, essa Até foi a ali, última nós grande tínhamos uma reforma. demanda enorme de reclamação trabalhista e com a tendência de sempre o juiz dar ganho de causa para o funcionário.
né? Hoje a gente percebe uma Perfeito. inversão, porque ali também o ônus da prova até 2017 era do empregador. E parece-me que agora o ônus da Isso, prova, e aí você pode explicar o ônus da prova para nós que somos um pouco mais leigos, o ônus da prova agora é perfeito. de quem aciona a justiça, é isso? Na verdade, o que que acontece? Quando a gente ingressa com uma ação judicial, seja em qualquer esfera, a gente tem aquele ônus comprobatório. O que que é o ônus comprobatório? É o fato de você ter que comprovar aquilo que você diz. Ou seja, através de testemunha, ou através de uma prova documental, material, pericial, algum tipo de comprovação que demonstre que aquilo que você está dizendo é verdade, ou seja, a comprovação. No direito trabalhista, a gente tem aquele instituto que é uma palavra difícil, mas eu vou dizer aqui, vou explicar o que significa, que é o indúbrio pro operário. O que isso significa? Que na dúvida se beneficia o operário, ou seja, o ônus da prova é de quem alega, ou seja, o operário ele alega que ele trabalhou, que ele teve horas extras e etc., e ele tem que minimamente comprovar o direito alegado. Mas é claro que por conta dessa questão do indúbio pró-operário, a empresa também é responsável por comprovar o fato impeditivo do direito de quem ingressou com a ação, ou seja, a empresa tem que comprovar que aquilo que ele está dizendo também não é daquele jeito, não é daquela forma, para poder conseguir se defender. A gente sabe que depois dessa grande reforma que teve em 2017, mudou algumas coisas, por exemplo, a questão de sucumbência, a gente sabia que isso sempre foi dessa forma, que o empregado ele sempre é considerado vulnerável em relação ao empregador, por questão de hierarquia. Por conta disso, sempre teve essa questão de ser mais benéfico para o empregado do que para o O que é empregador uma na Justiça do sucumbência, Trabalho. Renai? Mas a sucumbência é quando, por exemplo, a gente ingressa com ação judicial contra alguém, caso você perca a ação, você tem que pagar o advogado da outra parte um percentual relacionado àquilo que você pediu. Antigamente, quando você entrava com ação trabalhista contra uma empresa, você não corria esse risco da sucumbência, ou seja, você poderia pedir R$ 1 milhão, que se você ganhasse R$ 50 ou R$ 100, você não pagaria a sucumbência pelaquilo que você perdeu. Hoje não, se você pedir um valor de R$ 20 mil e você ganhar 5, você perdeu 15 sobre esses 15 e você tem que pagar a sucumbência porque você pediu a mais do que aquilo que era devido. Então, teve várias mudanças em 2017, tanto benéficas para o empregador, quanto também benéficas para o empregado. Foram feitas mudanças aí para poder equilibrar um pouco mais a balança, né? Que a gente sabe que a Justiça do Trabalho ela é bem Então, mas paternalista. eu percebo assim, nas empresas que a gente dá consultoria, nós percebemos que houve uma queda enorme de reclamação trabalhista. Né? Antes você tinha uma demanda assim, exorbitante. E depois dessa reforma trabalhista, as demandas caíram bastante. Até pelo medo disso que você estava explicando da sucumbência. Porque se ele perdia, quem tem que pagar é o próprio empregado que nem recebeu e ainda tinha que arcar com esse ônus. Então, até os próprios advogados trabalhistas começaram a ser mais prudentes naquilo que eles estavam pedindo, nas petições, etc. A gente percebeu o seguinte, que caiu Perfeito. muito as reclamações trabalhistas.